Amém? Encontramos? Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vou repetir. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. A leitura correta é esta. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Eu queria que você orasse, por favor, pedindo ao Espírito Santo que ministre a palavra ao seu entendimento nessa noite. Ninguém pode nos dar entendimento da palavra de Deus, senão o próprio Deus. Por isso nós oramos e pedimos que Ele ilumine a nossa mente, para nós compreendermos as verdades do reino de Deus, reino ao qual nós pertencemos agora pela misericórdia dEle. Feche os seus olhos e ore então. Eu quero ouvir você pedindo a Deus que fale com você nessa noite, que te faça compreender a palavra nesta noite. Aleluia. Tu nos trouxeste aqui, Senhor. Tu nos deste força e graça para chegar à Tua casa, meu Deus. Oh, Pai, com toda reverência e temor, nós entramos por essas portas, por causa da Tua presença nesse lugar, por causa da Tua obra nesse lugar, por causa do Teu mover nesse lugar. Queremos mais de Ti, Espírito de Deus, mais entendimento, mais compreensão das Tuas verdades, ó Deus. Queremos experimentar a Tua lei dominando a nossa vida, o nosso coração, moldando o nosso caráter, Senhor, definindo a nossa ética, meu Pai. Ajuda-nos, Espírito de Deus. Leva-nos além do ponto onde nós já chegamos, ó Senhor, porque há mais a conhecer, há mais a experimentar. Obrigado por nos trazer à Tua casa hoje. Fala conosco para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, graças a Deus. Por favor, senta no seu lugar. Nós estamos no ponto em que o apóstolo está tratando a respeito da ética cristã. E está mostrando e demonstrando que a nossa experiência de conversão, ela vai se revelar autêntica ou não, na medida em que nós vamos conseguir dar essa demonstração que a obra de Deus requer de nós, que é a convivência em união, a convivência em unidade do povo de Deus. É claro que, se isso é um propósito para a igreja, que é uma família, que é uma comunidade composta de pessoas que até outro dia nem se conheciam, nem sabiam da existência um do outro, que se dirá numa família onde todos professam a fé cristã. Então, a questão da união em comunhão é um princípio inerente à fé cristã. Porque a fé cristã, o que é a característica essencial dela? É o amor. Porque é por causa do amor de Deus que nós somos cristãos. Foi por causa do amor de Deus que Ele enviou Cristo para nos salvar. Por causa do amor de Deus que Ele nos aceita na família dEle, apesar das nossas inadequações. Então, tudo é por causa do amor. O amor é a força motriz dessa experiência de regeneração e de comunhão com Deus. O amor que é generoso, que é grato, o amor que é solidário, o amor que é paciente, o amor que é humilde. Todas essas características de uma força tão grande como seja esse amor, que é o que moveu o Pai para nos oferecer a redenção em Cristo, e é o que deve nos mover para vir a Cristo em busca dessa redenção, e também nos mover para a permanência em comunidade, em serviço e adoração a Cristo. Então, eu sei que eu estou diante de muitas famílias, graças a Deus, que podem dizer que lá na sua casa, debaixo do teto onde você mora, todos professam essa mesma fé. Graças a Deus. Então, uma experiência que a gente pode viver profundamente, amplamente, na igreja e na nossa casa. Por quê? Porque lá nós temos a nossa família, a qual nós já amamos por ser nossa família, e agora amamos duplamente, porque são nossos irmãos em Cristo, porque professam a mesma fé. E a mesma Bíblia que nos diz que enquanto família temos que viver unidos, ela também diz que enquanto irmãos em Cristo temos que viver em união. E quando nós nos reunimos aqui na igreja, ora, se nós já estamos treinando isso lá dentro de casa o dia inteiro,
quando nos reunimos aqui na igreja, não deve ter tanta dificuldade. Porque nós temos que entender o princípio divino da família, do grupo, do corpo, da equipe. Porque em nenhum momento você vai ver na Bíblia Deus definindo esse padrão de tratamento com a espécie humana, em que Ele previu ou desejou que o ser humano fosse isolado, ilhado, se virasse sozinho, por conta disso não tivesse nenhuma capacidade ou intenção de coexistir com os outros na base da comunhão e da união. Pelo contrário, a vontade de Deus é que todo ser humano entenda a sua dependência do outro e o valor do outro para si mesmo. Quando a gente estuda essas palavras do apóstolo Paulo, lembra que no capítulo 3 da carta aos Colossenses, ele começa a desenhar a moralidade cristã e logo em seguida ele passa para a ética cristã. Quando ele fala da moralidade cristã, ele pontua a postura na vida e na conduta sexual dos servos de Deus, que não tem nenhum compromisso com aquilo que é o que prevalece na sociedade. Tem compromisso com aquilo que prevalece na lei do Senhor, na palavra do Senhor, no que diz respeito à pureza, à santidade e ao respeito mútuo. Agora, quando logo em seguida, no mesmo fôlego, Paulo começa a falar da ética, que é a lei que governa a maneira como a gente trata uns aos outros, ele coloca isso na mesma dimensão, na mesma importância, e ele não está exagerando, porque o próprio Salvador, ele falou, e na sua oração sacerdotal, nós vamos ler daqui a pouquinho, em João 17, ele foca nisso, quando ele vai interceder pela igreja na terra, quando já estava próximo do momento do seu sacrifício, da sua crucificação, ele ora pela igreja, e o que ele pede para a igreja é que ela seja unida, porque Deus é Deus de união e de comunhão. O contrário disso é controvérsia, é discórdia, é combate. O contrário disso é desunião, é falta de entendimento. E Deus não é Deus dessas coisas. Deus é Deus de paz, e a paz requer comunhão. É impossível que haja paz sem que haja entendimento entre os indivíduos. É impossível que os relacionamentos sejam estáveis, equilibrados, gratificantes, abençoadores, se eles não forem conduzidos num ambiente de paz. E a paz depende da união. E a união depende do quê? A união depende da capacidade que precisa se desenvolver na estrutura do nosso caráter cristão de perdoar. É impossível união sem disposição para perdoar. Paulo, então, está escrevendo aqui no versículo de número 13, ele diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, quando? Quando alguém tiver queixa um contra o outro. Então, ele não está desenhando uma comunidade utópica, fantasiosa, onde nós temos um clima de divindade que flui de nós mesmos e nós somos incapazes de falhar uns com os outros no que quer que seja. Pelo contrário, ele trata da igreja no estado em que a igreja está nos dias de hoje, nos dias atuais, na presente situação ou dispensação. Quando chegar o tempo da transformação para a glória, aí isso não será necessário, porque tudo aquilo que concorre contra a união será banido da nossa estrutura. Mas, por enquanto, embora convertidos, embora regenerados, nós ainda somos falhos. Então, como que nós vamos existir, conviver, trabalhar para a obra de Deus em união, se nós ainda temos falhas? Nós ainda somos sujeitos a falhas. Então, o apóstolo está lidando aqui com o segmento correto do drama, do trauma. Ele diz assim: quando você tiver queixa de alguém, quando você tiver algum motivo para não estar satisfeito com alguém, lembre-se que isso não dispensa você do compromisso e da cooperação com a união e com a comunhão do povo de Deus. Lembre-se que por nenhum motivo a palavra de Deus te dará licença ou liberdade de se transformar numa pessoa que vai agredir, vai ferir, vai combater o outro, sem que
você tenha nessa atitude, talvez de um confronto para a edificação do outro, mas essa atitude de confronto para a edificação do outro será toda ela marcada e caracterizada pelo amor, pelo respeito e pela consideração. Então, ele está propondo aqui uma situação. Ele está dizendo assim: todos os que vêm para a igreja, eles vêm para o corpo de Cristo na sua situação humana ainda, então com suas imperfeições. De modo que a convivência do meio do povo de Deus, por vezes, poderá te causar algum agravo. Então ele fala assim: você que é vítima do agravo, você que é vítima da ofensa, no meio do povo de Deus. Ele está falando do corpo de Cristo. Como ele poderia estar falando da nossa unidade familiar, que também faz parte do corpo de Cristo, se todos nós ali somos servos do Senhor. Então ele está dizendo: você é vítima da ofensa, você é vítima do agravo. Você é a pessoa que no convívio com o povo de Deus, você foi, de alguma maneira, prejudicado, magoado. Então, você está debaixo dessa situação que te lesou de alguma maneira. Então, ele diz: sabe como é que você vai resolver isso? Partindo do princípio de que você é consciente cooperador da união do povo de Deus. Partindo do entendimento que o fato de ser vítima de algum agravo não te libera dessa responsabilidade de ser cooperador ativo para a comunhão e união do povo de Deus. Partindo do entendimento que isso não é alguma coisa requerida de você esporadicamente, mas a partir do momento em que você faz parte do corpo de Cristo, e isso não apresenta intervalos, essa é a sua situação, ininterruptamente, você é um colaborador, você é um promotor da paz e da união no meio do povo de Deus. Mas olha a sua situação agora. Você transita no meio do povo, coexiste com o povo, interage com o povo de Deus, e justamente por isso, por conta dessa proximidade, por conta desse trabalho em equipe, muitas vezes, para a promoção da obra de Deus, você sofre um agravo aqui, você sofre uma ofensa aqui. Você é a vítima. Você, na situação, é o coitadinho, é o que está sofrendo o agravo. Paulo não deveria estar falando com aquele que fez o agravo? No nosso ponto de vista, não deveria ser? Paulo, eu estou ingressado na igreja, eu faço parte do corpo de Cristo, e não fui eu que afrontei, eu fui afrontado. Não fui eu que ofendi, eu fui ofendido. Não fui eu que agredi, eu fui agredido, eu sou a vítima na situação. Então, nessa situação, Paulo, vai conversar com o agressor. Vai pontuar qual deve ser a correção que o agressor precisa fazer. Paulo diz: não, eu estou trabalhando com aquele que é vítima da agressão e da ofensa. Eu estou trabalhando com a sua ética cristã. Eu estou te explicando como é que o caráter cristão regulamenta a sua atitude nesse tipo de coisa. Eu estou te explicando como é que, de acordo com a dinâmica do reino de Deus, o seu caráter cristão deve agir e reagir numa situação dessas. Eu não vou me dirigir àquele que é o algoz, aquele que está atacando. Eu vou me dirigir àquele que está sofrendo o ataque. Eu quero conversar com aquele que está sofrendo a afronta. Deixa eu conversar com você que está sofrendo, angustiado, frustrado, machucado, magoado. Você sofreu a afronta. Primeiro, o fato de ter sofrido a afronta não te libera da tua obrigação primeira de cooperar para a paz e união no meio do corpo de Cristo. Coloque isso na sua reflexão para que você se organize antes que uma situação dessa ocorra. E quando uma situação dessa ocorrer, porque possivelmente ocorrerá, você já terá um discernimento, um protocolo estabelecido no seu entendimento cristão das coisas. De modo que quando a coisa acontecer, por mais que te inflame, ou te machuque, ou te magoe, a intensidade da tua emoção não interferirá na maneira como você vai se conduzir na situação. Porque você entendeu o protocolo, sabe, o passo a passo determinado por Deus de como agir numa situação dessa.
Lembre que o fato de ser a vítima do agravo não te dá licença para deixar de ser comprometido com a união do corpo. Então faça o seguinte: isole uma coisa da outra coisa. Isole o teu estado. Deixa para considerar o seu estado depois. O estado que você ficou, que a ofensa te deixou, que o agravo te deixou, deixa isso para você estudar depois. Vamos estudar aquilo que é o fundamental aqui agora. O fundamental aqui agora é você lidar com aquele que te agrediu, com aquele que te ofendeu, com aquele que, sendo teu irmão em Cristo, falhou com você. Vamos estudar qual que deve ser a sua conduta para com essa pessoa. Aí ele fala assim, primeira coisa, olhe para ele com tolerância, suportando-vos uns aos outros, se vocês tiverem queixas uns dos outros. Suportar o outro que demonstrou uma falha porque me feriu, significa que eu não estou me colocando em superioridade a ele, pelo fato de eu ter sofrido o agravo. Significa que eu estou tendo uma experiência de uma revelação, de uma fraqueza da parte dele. Significa que eu estou vendo diante de mim as limitações daquela pessoa, que é parte do corpo de Cristo, que é um convertido, mas que ainda não virou anjo, é um ser humano, é falho, é falível, como quem mais? Como eu mesma. Então Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. O contrário disso é o quê? Na menor das hipóteses, é simplesmente isolar aquela pessoa. Eu já sei como que eu resolvo isso. Eu não sabia que você era assim. Eu não sabia que você agia assim. Eu estou absolutamente decepcionado com você. Risco você do meu caderno. É isso que Paulo manda fazer? Mas como que a união vai permanecer se eu risco a pessoa do meu caderno? Mas ela merece ser riscada. Olha o que ela fez contigo. Ora, hoje eu sou a vítima, amanhã eu posso ser o agressor. Porque esse que hoje me agrediu é um ser humano igual eu mesmo. Se ele feriu comigo hoje, quem diz que amanhã eu não vou ferir outro? Se não da mesma forma, de uma outra forma. Então a lei é a mesma, o protocolo é o mesmo. Suportai-vos uns aos outros, tolerai aquilo que ainda é imperfeição de uns e de outros. Isso vale para o convívio congregacional e é imperioso para o convívio familiar, sem dúvida nenhuma. Onde houver uma comunidade que precisa da união para permanecer, lembra que nós lemos na semana passada palavras do Senhor Jesus, quando ele fala assim, a casa dividida contra si mesma, ela não subsiste, ela cai. Então eu não posso ser alguém que por causa da minha dificuldade em entender que o outro é humano, eu vou cooperar para que a casa caia. O que se pode fazer quando alguém fez um agravo comigo? Como é que se pode resolver isso? Vamos voltar o relógio, vamos voltar o calendário, vamos voltar o tempo e desfazer o que foi feito, desfalar o que foi falado. É assim que se resolve? Não, o que foi dito, o que foi feito, foi feito. É lidar com as coisas naquilo que é possível lidar com elas. Eu vou primeiro considerar a estrutura daquela pessoa que falhou comigo. Ela falhou comigo porque ela não é Deus. Quem é aqui dentro da igreja que nunca vai falhar comigo? Só Ele. Em qual relacionamento eu estou absolutamente segura de que o outro não vai falhar comigo? É só no meu relacionamento com Deus. Qualquer relacionamento entre pessoas nos expõe a essa possibilidade. Mas eu não aceito isso. Então eu não posso me relacionar com ninguém, em dimensão nenhuma. Porque eu não suporto ser decepcionada. Porque eu não sei digerir isso. Porque eu me recuso a aprender a lidar com isso. Ora, eu mesma estou me condenando a uma vida solitária. Eu mesma vou me fechar para todo e qualquer relacionamento. Eu vou dessa forma me tornar infrutífera na obra do Senhor. Eu vou dessa forma me tornar uma pessoa em dívida com o reino de Deus. Porque Deus, Ele sabia, quando estabeleceu a igreja, que a situação seria essa. Nós conviveríamos com as qualidades uns dos outros, mas também com
com os defeitos. E quando Deus estabeleceu a família, Ele sabia que a situação seria a mesma. A família convive o tempo todo com as qualidades uns dos outros, mas também com os defeitos. Ah, para mim não dá, se errar comigo é uma vez só. Como assim? Como que eu posso achar que eu tenho essa capacidade de exigir isso de alguém? Pois se eu falho repetidamente e careço da compreensão das pessoas, que elas levem em conta que eu ainda sou meramente um ser humano. Então Paulo está dizendo, suportai-vos uns aos outros. Por favor, vem comigo para o que Paulo diz quando escreve aos Romanos. Capítulo 15, versos 1 e 2. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para... Olhe para mim, por favor. Então, Paulo está dizendo assim, essa situação onde um teu irmão te agravou, te ofendeu, te decepcionou, revela uma fraqueza dele. Ele errou, ele falhou, ele é humano. Aí Paulo fala assim, você está escandalizado com o que a pessoa fez? Você está magoado, ofendido? Você não teria feito isso? Você não faria isso? Pois então considere-se mais maduro do que ele. Você é mais maduro do que ele, você é mais forte do que ele, emocionalmente falando, você não falharia como ele falhou. Muito bem, muito bem. Mas qual que é a lógica da vida? O mais fraco é que sustenta o mais forte? Não. O mais forte tem obrigações para com o mais fraco. O mais forte, dele é requerida aquela cooperação para que o mais fraco seja compreendido, receba o suporte e lá na frente também se torne forte. Quando o apóstolo Paulo diz que a dinâmica correta é essa, ele me ajuda a fazer uma leitura diferenciada. Quando alguém me fizer agravo, eu devo pensar assim, ora, glória a Deus, eu estou sofrendo agravo e não oferecendo agravo para alguém. Não fica melhor para mim? O que é melhor? Bater ou apanhar? Humanamente falando, nós vamos dizer que é melhor bater. Mas biblicamente falando, olhando pela ética do discipulado cristão, o que é mais bonito para nós? Fazer o agravo ou sofrer o agravo? Você não falou com muita convicção. Nós temos que entender essa lógica, fica melhor para mim. Se ele lá de cima está me observando aqui embaixo, ele vê que eu estou sofrendo agravo e não fazendo agravo. Fica melhor para mim. É melhor que Deus me veja sendo caluniada do que caluniando. É 1000 vezes melhor para mim que ele me veja sofrendo uma humilhação do que humilhando alguém. Está dando para entender? Então é melhor que eu seja a vítima do que eu ser o agressor. Será que a gente entende isso? Se nós cremos que de fato Deus está nos observando em todo o tempo, como a Bíblia diz que Ele está, se nós cremos que de fato Ele está observando a nossa conduta e nos aprovando ou não mediante aquilo que nos tem ensinado, é 1000 vezes melhor engolir a afronta, levar a afronta para casa, do que dar a palavra final e explodir e dizer, eu não levo desaforo para casa, a última palavra é a minha. Isso não é postura de uma pessoa regenerada. O que a palavra diz lá em Filipenses a respeito de Cristo? Que nós temos que nos assemelhar a Ele, que quando Ele sofreu agravo, Ele não pagou com agravo. Quando Ele sofreu afronta, Ele não pagou com afronta, mas Ele estava sofrendo. Isso significa o quê? Que ele foi um ser humano que aprendeu a sofrer essas coisas. Não que fosse gostoso, não que seja agradável, mas espera aí. Todos os relacionamentos humanos estão sujeitos a isso.
Não tem como a gente conviver com pessoas e em algum momento algum aborrecimento não acontecer. Acontece aborrecimento lá dentro de casa, na família? Acontece dentro da igreja? Eu só tenho que pensar o seguinte: eu vou tomar o máximo cuidado possível para que não seja eu a pessoa que estou provocando o aborrecimento. Mas e fulano que te aborrece o tempo inteiro? Não, eu não estou preocupado com isso. Quem está preocupado, tem que estar preocupado com isso é fulano, não eu. Ah, mas eu, graças a Deus, eu não trato mal ninguém. Mas fica aí fazendo papel de bobo. Todo mundo te trata igual capacho. Isso não é problema meu. O problema é de a pessoa que está me tratando desse jeito. Eu não estou procurando a aprovação dos homens. Eu quero a aprovação de Deus. Eu quero que Deus me observe aqui na terra e veja que eu não estou ouvindo a Bíblia por um ouvido e deixando sair pelo outro. Eu estou realmente treinando ser um cristão. O meu Cristo, o meu Senhor, me deu esse exemplo. Quando ele foi afrontado, ele não afrontou em troca. E ele me ensinou, ele disse assim: se te ferirem numa face, ofereça outra. A não retaliação. Então Paulo está dizendo, entenda o ser humano não é Deus. O ser humano é imperfeito. Qual ser humano que é imperfeito? Seu cônjuge é, seus filhos são, seus pais são, seus pastores são, seus irmãos da igreja são. O que a regeneração fez então, afinal de contas? Fez muita coisa e vai fazer muitas outras. Mas pode ter certeza que uma ela não fará. Ela não transformará a minha existência humana, terrena e física num estado de glória. Para eu chegar ao estado de glória, que é o estado de incorrupção, de não mais falhar, eu não posso estar nessa terra mais. Eu já terei que ser transportada para um outro ambiente. Porque enquanto nessa estrutura humana, por mais sério que a gente seja, mais atento que a gente seja em ser correto, em algum momento a gente vai falhar. Então o que deve envolver os relacionamentos humanos? A generosidade, da compreensão. Ah, mas fulano me decepcionou. Mas me decepcionou por quê? Porque normalmente eu idealizei aquela pessoa. Ah, então eu devo esperar o pior dos outros? Não, eu não devo esperar o pior. Mas eu devo saber que pode ser que eu me depare com um lado bem negativo das pessoas. Eu não posso me relacionar com as pessoas ingenuamente, romanticamente, fantasiosamente. Nem com os da família, nem com os da igreja. Porque todos aqueles com quem eu me relaciono são apenas seres humanos ainda. Ainda que restaurados, ainda que regenerados, ainda que transformados. Isso é licença para pecar? Não é licença para pecar. É apenas um comando da palavra de Deus para que a gente entenda que os relacionamentos humanos, eles nos expõem a esses riscos, eles nos expõem a esses perigos. Paulo, então não é mesmo mais coerente que a gente não congregue, que a gente sirva a Deus cada um na sua casa, assim a gente fica protegido desses problemas? Não, não é bíblico. Jesus ordenou que nós estivéssemos unidos. A igreja precisa, para ela avançar nos seus projetos, nos seus propósitos, que a comunidade permaneça unida, somando força, somando chamados e ministérios. A família depende que haja um espírito de corpo reinando dentro daquela casa. Mas a gente precisa parar de ficar tão frustrado uns com os outros. A nossa realidade tem que estar diante dos nossos olhos. O único relacionamento calcado na absoluta perfeição do lado de lá é o que nós temos com Deus. Ele nunca falha conosco. Ele já não pode dizer o mesmo do relacionamento dele conosco. Nós sempre falhamos com ele. E como é que ele lida conosco? Ele nos risca do caderno dele? Não. Ele suporta, ele tolera as nossas imperfeições. É muito importante a gente entender do que Paulo está falando. Ele podia simplesmente falar assim:
há queixas entre vocês? Ora, mas não pode, gente. Vocês não podem errar uns com os outros. Vocês estão proibidos de errar uns com os outros. Vocês não têm desculpa para errar uns com os outros. Mas ele lidava com a verdade. Ele falou assim, vocês vão errar uns com os outros. Pessoas erram com pessoas. Pessoas falham umas com as outras. E elas falham por quê? Maldade, maldade, maldade. Não necessariamente. Às vezes por causa das limitações humanas. Limitações humanas, quem não as tem? Quem aqui tem o caráter perfeito e ideal? Quem aqui acerta o tempo todo? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui pode dizer, não, eu não erro, eu acerto o tempo todo? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é esse corajoso que tem coragem de falar um negócio desse? Nenhum ser humano. O único que pisou na terra, que pôde dizer isso, e os céus disseram isso a respeito dele, foi o nosso Salvador. Porque a Bíblia diz que como um cordeiro imaculado, ele foi levado ao madeiro. E ele foi recebido de volta nos céus porque não havia mancha de pecado na sua vida. Ele nunca falhou. Quem de nós acerta o tempo todo, irmãos? Então, que relacionamento nós vamos dar conta de desenvolver e de estabelecer, se nós não entendermos isso, que o ser humano falha? Quantas amizades calorosas, valiosas, nós acabamos julgando para escanteio, porque nós não fomos capazes de suportar uma falha, uma decepção, um deslize, um erro de uma pessoa. Agora, como nós podemos exigir perfeição se nós não temos perfeição para oferecer para ninguém? É isso que Paulo está falando. Ele está falando, você que sofreu agravo numa área, na sua estrutura, você já está pronto a não oferecer agravo nessa mesma área para o outro? Então, espera aí. Aquele que você viu demonstrar fraqueza e oferecer agravo nessa área, ele precisa de ajuda. Não é de julgamento que ele precisa. Sabe, ele tem uma enfermidade moral, uma enfermidade ética, uma deficiência moral, uma deficiência ética, ele possui. Ah, mas eu acho isso desprezível. Não, essa eu posso não ter, mas eu tenho outras. Quem não tem nenhuma? Então Paulo está chamando a igreja à reflexão daquilo que é a realidade dos relacionamentos. Não idealize, trabalhe a convivência. Aquele que hoje é tão falho, se ele encontrar pessoas que tolerem, que tenham paciência, que vão dialogando, vão aconselhando, vão conversando, ele pode ser edificado, ele pode ser amadurecido, ele pode ser ajudado, ele pode aperfeiçoar nesta área, naquela e naquela outra. E hoje eu ajudo alguém, amanhã alguém me ajuda, e todos nós estamos indo na mesma direção, buscando que a glória de Deus se revele através da maturidade que nós vamos adquirindo. Amém, irmãos? Por favor, mesmo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, por favor, capítulo 13, versículo 11, 1 aos Coríntios 13, 11, ele diz assim. Ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Olhe para mim, por favor. Aí a outra ponta dessa situação. Aí, tá vendo? Tá vendo? Escutou a doutrina hoje? Entendeu? Você tem que me tolerar, você tem que me tolerar. Esposa, não, para de pegar no meu pé, tá? Marido, não, para de me importunar, você tem que me tolerar, você tem que me entender. Mãe, pai, para de pegar no meu pé, você tem que me entender, tem que me tolerar, tem que me suportar. Pastor, não fica, sabe, me cobrando, não. Eu tenho falha, você viu isso? Ouviu a doutrina? Não pega no meu pé, não. É isso que está falando? Não está dando licença para a gente, sabe, se acomodar nas nossas fragilidades morais e éticas, não. Está dizendo que isso é uma realidade com a qual nós vamos estar sempre lidando. Porém, o próprio Paulo está dizendo, todos precisamos mensurar a nós mesmos. Olhe para mim, por favor. Todos nós precisamos avaliar a nós mesmos.
Não, eu realmente precisava desse puxão de orelha. Eu precisava desse confronto. Não, eu admito que eu falhei com fulano. Fulano veio cá dizer que está magoado comigo. Eu dou o braço a torcer. Eu magoei mesmo. Eu afrontei mesmo. Eu humilhei mesmo. Eu lidei de forma errada com a situação mesmo. Eu não deveria ter agido assim. Paulo diz, quando eu era menino, eu lidava com as coisas de forma infantil. Eu pensava de forma infantil, eu falava de forma infantil, eu agia de forma infantil. Mas esse foi apenas uma fase da minha vida. Eu amadureci. O que a maturidade faz com a gente? A maturidade, que é mais do que o envelhecer, que não está necessariamente medida pelo envelhecimento, a maturidade ajuda a gente a ser mais honesto a respeito da gente mesmo, a aceitar as pontuações de onde nós estamos falhando. Porque se por um lado a palavra requer que eu entenda a fraqueza do outro, por outro lado a palavra também requer que as fraquezas que eu possuo são de minha responsabilidade. E que elas não devem ter o comando da minha vida. Eu preciso apresentar desenvolvimento ético, moral, espiritual. Eu preciso aperfeiçoar o meu jeito de lidar com o meu próximo. Ontem eu afrontei alguém, isso tem que doer no meu coração. Ontem eu humilhei alguém, isso tem que tirar meu sono hoje. Ontem eu fiz um agravo a uma pessoa, eu podia estar coberta de razão, mas do jeito que eu falei, eu estava fora e perdi totalmente a minha razão. Isso tem que me incomodar. Eu não posso me sentir confortável nas minhas falhas. Sabe, magoar alguém tem que ser uma coisa importante para mim. Saber que eu provoquei o sofrimento emocional de alguém tem que ter peso para mim. Eu não posso ser indiferente à afronta que eu impus a alguém. Se aquele alguém a quem eu afrontei, a Bíblia requer que ele me tolere, por outro lado, a Bíblia requer que eu que afrontei esse alguém, pare com isto. As duas pontas precisam receber a instrução e precisam colocá-la em prática no seu temperamento. Porque Deus é maravilhoso e Ele apresenta a oportunidade de salvação para todo ser humano. Isso significa o quê? Todo e qualquer tipo de temperamento é recebido na obra da redenção. Então não há temperamento que possa se desculpar e dizer: eu não consigo, eu sou assim mesmo. Olha, mulher, você casou comigo, você sabia que eu era assim. Olha, marido, você casou comigo, você sabia que eu era assim. A mãe te contou, meu pai te falou, mesmo assim você quis. É isso aí, vamos que vamos. Não é assim, não. Paulo está dizendo assim: eu preciso amadurecer. Eu preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida essa responsabilidade que os céus impõem aos meus ombros, do mal-estar emocional, espiritual e às vezes físico, que eu posso estar provocando em alguém, por causa da minha falta de habilidade em lidar com o meu próximo, em tratar o meu semelhante. Ah, mas eu sou assim, eu sou muito franca. Franqueza é uma qualidade, gente? Sem dúvida nenhuma. É uma qualidade, é uma obrigação. Mas ela não é licença para grosseria. Você quer uma pessoa mais franca do que Cristo? Ele deixou de expor alguma verdade que precisava ser dita, mas sempre com respeito, consideração e amor. Isso não tira o peso da verdade. A gente se esconde atrás de supostas qualidades, para sermos, na verdade, pessoas, às vezes, cruéis, agressivas. Esta é a comunidade dos que são unidos pelo amor. Paulo, ele diz numa das suas cartas: o que fez de nós uma família congregacional?
Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só palavra, um só Espírito, o mesmo Deus. Qual o Deus? João escreve na sua epístola, Deus é amor. Então eu não posso ser uma pessoa intratável. Eu não posso gostar de ser assim. Há pessoas que elas olham para si mesmas e elas estão envelhecendo, mas elas não amadurecem. Elas são de difícil trato, de difícil convivência. Elas são pessoas arrogantes, elas são pessoas, ignorantes, elas são pessoas maliciosas, elas gostam de ferir. A palavra do Senhor nos chama a atenção e diz, olha, não esquece do teu compromisso. Porque Deus requer de cada um de nós. Nós fazemos parte, pelo menos, de 2 organismos absolutamente fundamentais diante de Deus, na estrutura da humanidade, que é a família e a igreja. A palavra do Senhor mostra a importância da família e da igreja. Todos nós aqui fazemos parte dessas 2 equipes. Nós pertencemos a uma família e nós pertencemos a uma igreja. Do que essas 2 organizações dependem para não caírem por terra? Dependem da união. Do que a união depende? Da cooperação de cada integrante dessas equipes. A união não é alguma coisa que brota por si. Ela é provocada, ela é produzida, ela é conquistada. Como que se vai ser unido numa família onde pessoas não são perfeitas? Como se vai ser unido numa igreja onde pessoas não são perfeitas? Primeiro, suportando uns aos outros. Suporte aquele que errou. E o que errou, pare de errar. Sofra. É justo que eu perca o sono se eu sou responsável pelo teu sofrimento. É justo que eu me incomode. É justo que eu nem tenha vontade de comer, só de imaginar o quanto que eu possa ter feito alguém sofrer. Eu tenho que me responsabilizar pelo que eu falo, pelo que eu faço. Eu tenho que entender que palavras ferem, palavras maltratam, palavras matam. Palavras, elas são armas, elas podem ter veneno. Atitudes, elas destroem pessoas. A família e a igreja são ambientes onde nós precisamos dispor de todo e qualquer egoísmo, egocentrismo, e nos curvar diante daquele que é o Deus de toda a sabedoria e que requer de nós que nós sejamos cuidadosos uns com os outros. Por quê? Porque quem não coopera com a união, não coopera com nada? Sim, ele coopera com a desunião. Nós somos cooperadores, ou de uma coisa ou de outra. Ou nós estamos cooperando para a união lá dentro de casa, ou para a desunião lá dentro de casa. Ou nós estamos cooperando para a união dentro da igreja, ou nós estamos cooperando para a divisão dentro da igreja. Nós estamos cooperando para alguma coisa. Não, pastor, eu fico assim... Neutro, isso não existe. Neutro não existe. Salomão escreve um dos provérbios e ele diz assim: o que perturba a sua casa herdará tempestades. O que inconvenientemente, mas conscientemente, egoisticamente, coopera e contribui para a desunião na sua casa. Pode saber de uma coisa? Você está plantando tormenta hoje. E é o que você vai colher lá na frente. Não há como escapar disso. Porque isso é atacar 2 organismos estruturais no propósito de Deus, na história da humanidade. Família e igreja. Não tem graça esse negócio de viver entre tapas e beijos. Não tem graça isso. Isso está contra o propósito bíblico. A palavra de Deus nos ensina a viver em paz. Mas a paz exige respeito, consideração, humildade, reconhecer aonde eu errei, ter compreensão onde o outro errou.
A paz é um produto caríssimo. A paz é um produto de elevadíssimo preço. Mas Deus é parceiro daqueles que são apaziguadores, daqueles que têm na sua vida a determinação de contribuir para a união e para a paz. Amém, irmãos? Tendo queixas uns dos outros, primeiro, suportai-vos uns aos outros. Entenda, isso é perfeitamente compreensível. Você se relaciona com seres humanos limitados e falhos. E mais, tendo queixas uns dos outros, perdoai-vos uns aos outros. É muito fundamental a disposição do perdão na estrutura do nosso caráter cristão. Nós precisamos desenvolver isso, adquirir isso, viver isso. Nós somos bem ariscos e nós às vezes não sofremos como deveríamos sofrer quando a gente magoa alguém, mas sofre além da medida quando alguém nos magoa. E aí nós nos reservamos o direito de não querer ver, de não querer ouvir um pedido de perdão, de não querer reconciliar. Não há união sem perdão. Não há convivência com o ser humano sem a disposição de perdoar. Perdoar não é um adereço que se escolhe possuir ou não. É uma obrigação de quem quer viver em família e de quem quer viver em congregação. Por conta dessa estrutura das pessoas com quem nós vamos nos relacionar, são falíveis, são falhas. Então haverão queixas. O que eu faço com o erro que o outro cometeu contra mim? A Bíblia diz o que eu faço? Eu perdoo. Porque no momento que aquela pessoa falhou comigo, ela adquiriu uma dívida comigo que não tem como ela pagar. Não tem como ela pagar, não tem como ela própria aniquilar essa dívida. O que ela pode fazer? Ela pode voltar o relógio e voltar o tempo. E ao invés de ser de tarde, volta a ser de manhã. E ao invés de ser de manhã, volta a ser de noite. E ao invés de ser de noite, volta a ser o dia anterior. E então aquele momento, congela ali. E o momento que falou, que me ofendeu, que me agrediu, que me humilhou, a pessoa substitui aquelas palavras, aquelas atitudes, e pronto, ficou dito pelo não dito, e resolveu-se o drama. Não é assim. Não há como voltar no tempo e desfazer o que foi feito, e desfalar o que foi falado. Pessoas vão adquirindo dívidas umas com as outras. Dívidas que só podem ser pagas, saudadas com o perdão. Só. Tem falhas e existem situações em que uma pessoa erra com a outra e ela pode atenuar um pouquinho o dano que ela provocou na outra pessoa. Ela pode atenuar o dano. Mas a falha cometida só pode ser resolvida com o perdão. E então Paulo está falando com aquele que é vítima do agravo. Paulo, era para tu estar pegando no pé de quem me agravou. Ele diz, não, eu pego no pé teu. Você que é vítima do agravo. Abre teu coração. Disponha-se a perdoar. É decisão e é necessidade. Porque onde não há perdão, não há reconciliação. E onde não há reconciliação, não há união. Então é impossível que a união seja estabelecida e ela seja fortalecida onde não há disposição para perdoar. Então veja bem, o que o texto nos diz em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15, palavras do nosso Senhor no Sermão do Monte. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não... Está vendo como é que perdoar é uma exigência? O Senhor Jesus, ele não está, muito obrigado, ele não está sugerindo, ele está dizendo que o perdão é uma exigência. Olhe para mim. Ele está dizendo assim, o teu relacionamento com o Pai Celestial, ele precisa que ser promovido também por essa disposição que você há de desenvolver no teu coração, de perdoar
quem falhou contigo. O que é perdoar? Perdoar é anular a dívida que o outro tinha com você. Paulo, Jesus então está dizendo assim, como é que você gostaria que Deus te tratasse quando você falhasse? Como é que você quer que Deus trate com você quando você errar com Ele? O que você acha que você merece quando você erra com Deus? O que você merece? O que a gente merece é uma coisa, mas o que a gente espera que Ele nos dê é outra, não é? Quando a gente falha com Deus, o que a gente merece? Juízo, castigo, severo. É o que a gente merece, mas não é o que a gente espera que Ele nos dê. Ao invés de juízo, a gente espera que Ele nos dê o perdão. Ainda que nós somos merecedores do juízo, mas nós esperamos que Ele trate as nossas falhas com paciência, com generosidade, com misericórdia, com compaixão. Que Ele olhe para nós, lembre que nós somos pó. Como é que a gente conversa com Ele? Quando a gente vai confessar pecado? Que Ele olhe para nós, lembra que nós somos pó, coitadinho de nós, Pai, meros comedores de arroz com feijão. O Senhor mais uma vez me perdoe, por favor, não me faça pagar por isso, meu Deus. Oh, meu Pai, não me risca da Tua presença, não tira de mim Teu Espírito Santo. Não é assim que a gente fala? A gente espera que Ele seja generoso e nos dê alguma coisa que a gente não merece. Que Ele nos poupe de um juízo que é o que a gente merece. E ao invés de nos dar o juízo que a gente merece, Ele nos deu um presente. É isso que a gente espera dEle. É assim que a gente espera que Ele lide com as nossas falhas. Jesus está falando, bebê. Pois então, quando você tiver que lidar com a falha de alguém contra tu, lide na mesma proporção, na mesma dinâmica. Por que não? Por que não? Eu não consigo perdoar. Por que não? Porque não teve essa escolha. Porque não quer fazer essa escolha. Porque não quer se comprometer com isso. Porque quando o outro falha contigo, ele fica na palma da tua mão. Porque quando o outro falha contigo, ele se torna um devedor seu e tu está superior a ele. A falha dos outros deixa a gente se sentindo superior. A gente se sente maior, a pessoa agora está presa nas nossas mãos, porque ela tem uma dívida conosco. Jesus falou, não é assim que você deveria agir, porque não é assim que o teu Deus age contigo. É dureza de coração, é falta de generosidade, é receber e não saber dar o que recebeu de graça. O que Jesus ensinou? O que você recebeu de graça, ofereça de graça. O que você recebeu de graça? O perdão de Deus. Ele não fica te humilhando todo dia, falando assim, mas você lembra, né? 10, 15 anos, bebendo, da hora que acordava, da hora que ia dormir. Tudo bem, entra, participa do culto. Tudo bem, pode cantar. Tudo bem, pode orar. Tudo bem, pode tocar. Tudo bem, pode pregar. Mas tu lembra, né? Te suportei 10 anos, tu bebendo, da hora que acordava, da hora que ia dormir. Tu me fez muita raiva. Ele fala assim conosco. Cada hora que a gente atravessa aquelas portas e vem servir a Ele e adorar a Ele aqui, Ele joga na nossa cara tudo que a gente fazia antes. É assim que Ele trata a gente. Nós temos que aprender a perdoar, rasgar as notas promissórias, queimá-las, destruí-las, liberar o outro. Liberar o outro, o perdão libera o outro. A ausência do perdão mantém o outro aprisionado a gente. Isso é crueldade que a gente não aprende com o nosso Senhor. O Senhor Jesus está dizendo, como é que você quer que o Pai trate tuas falhas? Ele diz assim, tu agora pode tratar as falhas do teu próximo contigo na mesma dinâmica. Mas Jesus, o Pai é Deus, né? Eu, coitadinho, sou só um ser humano, agora nascido da água e do Espírito. Um ser humano, sim, mas agora a virtude do Deus Todo-Poderoso está no seu coração. Você só não vai aprender a perdoar se você não quiser. Porque se você quiser, já passou da hora. Porque não há como manter a família unida se não tiver perdão. Não tem como manter uma igreja unida se não tiver perdão. Por quê? Porque haverão queixas de uns contra os outros. Todo dia tem que perdoar. Todo dia tem que perdoar. Quantas vezes por semana uma esposa tem que perdoar seu marido? Fala não. Quantas vezes por semana um marido tem que perdoar sua esposa?
Quantas vezes por semana os pais precisam perdoar seus filhos? Quantas vezes por semana os filhos precisam perdoar seus pais? O que acontece numa casa onde não tem perdão, gente? Como que uma família, permanece unida, se não aprender a dinâmica do perdão, gente? Eu vim fazer aqui a corrente da família, eu vim pedir oração pela família, lá em casa está assim, assado. Oremos. Mas tem coisa que a oração não faz. A oração não une corações que estão avessos uns aos outros. Tem que ter atitude. E atitude depende de decisões. Famílias precisam viver unidas. Mas justamente por conta da união, falhas vão ser cometidas uns com os outros. Como é que se resolve isso? Perdão. Jogar fora a dívida que o outro tinha conosco. Paulo escreve agora assim ao 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. 2 Coríntios 2. Olha o que ele diz nos versos 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Por quê? Porque nós não ignoramos as suas artimanhas, as suas estratégias. Olhe para mim, por favor. Existe uma estratégia maligna para causar desunião entre as pessoas. Principalmente nesses dois segmentos. Que Satanás sabe que eles são estruturais para que a sociedade caminhe conforme Deus deseja que ela caminhe, a família e a igreja. Os dois segmentos aonde a união é mais combatida pelo inferno, é na família e na igreja. Olhe para mim, tem um detalhe, Satanás ele não cria brechas, ele não tem esse poder, ele não cria brechas, mas ele descobre brechas. Ele não cria pontos fracos em ninguém, mas ele descobre os pontos fracos de todo mundo. Está dando para você entender? O adversário é cruel. Ele sabe que se ele quiser bagunçar a vida das pessoas, ele destrói famílias. Se ele quiser bagunçar a vida da sociedade, ele destrói famílias. Você lembra de um tempo em que a obra do diabo era mais restrita e as famílias eram muito mais fortes? Hoje as famílias não são tão fortes. Elas estão abertas, brechas inúmeras são oferecidas ao reino das trevas e ele sabe aproveitar disto. Famílias sendo atacadas pelo reino das trevas. Como? Mas como? Como? Elas deixam as portas abertas. As próprias famílias permitem aquela abertura pela qual as estratégias do adversário vão infiltrar ali. Isso por conta de toda a dinâmica da família ou de um único elemento da família. Deus maravilhosamente estabeleceu um princípio lá no Éden. Ele fez o homem. E a Bíblia diz que algum tempo depois ele vem fazer a mulher. E aí ele diz assim, não é bom o homem sozinho. O indivíduo vale muito, mas a família vale mais do que o indivíduo. Quando Adão recebe a sua esposa, ele diz, essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Varou-a porquanto do varão ela foi tomada. E então, me unindo a ela, seremos os dois uma só carne. O que prevalece agora? Os interesses e os propósitos e os anseios e as fantasias e os projetos e os sonhos do indivíduo? Não. Deus levou o homem a um nível mais alto. Colocou ele agora dentro de uma circunstância onde o indivíduo, ele desce para o segundo plano. E o conjunto é primordial. Então eu tenho uma família, o que é mais importante lá dentro de casa? O que é bom para mim ou o que é bom para a família inteira? Hein? Você não parece muito convicto. Quando Deus faz um ser humano,
E permite que ele viva sozinho. E estava ali, mas Deus resolve elevá-lo ao próximo estágio, ao próximo nível. E revela a ele uma outra circunstância. E coloca ele, insere ele na dinâmica da família. E o homem entende que agora, todo elemento que faz parte de uma família, quantos além de mim aqui fazem parte de uma família? Então escuta o que a verdade de Deus precisa ficar vibrando na nossa mente. Aos olhos do Pai, o coletivo prevalece sobre o indivíduo. É mais importante o bem-estar do todo do que de um só. Aos olhos de Deus, cada elemento da família luta pelo bem-estar do grupo. E não foca no seu próprio bem-estar. Não prioriza só o seu bem-estar. Por que existem tantas famílias hoje desunidas? Um foi embora. Ele foi embora por quê? Porque ele é egoísta. Porque ele não entende o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o bem-estar dele não vem em primeiro lugar. É o da família que vem. Marido, para onde tu vai? Eu vou atrás de outras histórias, outras aventuras, outras experiências. Como assim? E a família que se lasque. Porque o importante para ele é que ele seja feliz. Ele não entendeu o propósito de Deus. Muitas pessoas estão orando e pedindo a Deus bênçãos na sua casa, mas não compreendem a bênção de Deus para a sua casa. É você. A bênção de Deus para a sua família é você. Pai, mãe, marido, esposa, filhos, irmãos. Ninguém está isento, ninguém está isento. Ah, mas as crianças lá em casa, elas não se doam, elas não agregam nada para essa união. É por conta dos pais, que os recebem nos seus braços bebezinhos e não ensinam para eles. Na medida que vão crescendo, que eles participam de um grupo. Aqui é uma equipe, colega. Mas mãe, cala a boca, aqui é uma equipe, filho. Mas mãe, baixa a crista, o que prevalece aqui é a equipe, meu filho. Mas eu não quero saber o que tu queria. Eu quero que você saiba o que a tua família requer de você. Mas eu vim para essa família para ser servido. Quem te enganou falando essa mentira? Eu sou filhotinho aqui, vocês é que têm que cuidar de mim. Não, você teve a felicidade de nascer dentro de uma família. Você recebeu esse tesouro. Cuida dele, coopere com ele. Família não é coisa, não é coisa. Família é uma riqueza que Deus nos confiou. Família não é para meninos, família é para gente que vai amadurecendo, vai ficando adulto e vai entendendo o que é melhor para o coletivo, prevalece ao que seja melhor para um indivíduo só. E a igreja? A igreja é o segundo organismo que Deus estabeleceu para abençoar e organizar a sociedade. E prevalece o mesmo princípio. Ah, que maravilha a congregação, que delícia, que bênção congregar nesse lugar. De repente vem um, mas fez do jeito que eu não gostei. Como é que é essa equipe aqui? Vai ensaiar o quê? Nossa, pai, a reunião foi o quê? Para mim não dá. Eu na próxima não conta comigo não. Dia de Esther, de Abraão, que isso, culto de jovens? Não, daquele jeito ali, eu não venho. Se for desse jeito, eu não venho. O indivíduo se acha. Aqui o que prevalece, irmãos? Aquilo que beneficia o grupo e não o indivíduo. Mas eu sou muito importante, vocês lutaram para me ganhar e me trazer para Cristo. Vocês suaram a camisa, eu dei canseira. Agora eu estou aqui, por favor, saibam me cativarem. Está complicada a história dessa pessoa, porque Jesus Cristo não bajula ninguém, não.
Ele espera que as pessoas inseridas na congregação, elas tenham noção da sua honra, do seu privilégio, de fazer parte do corpo de Cristo, de congregar, de se unir a outros irmãos, para servir ao Deus vivo e todo-poderoso. Que elas olhem um trabalho feito na igreja e elas torçam para que tudo dê certo, orem para que tudo dê certo, ao invés de ficar lá no cantinho amuadas, chateadas, enjoadas, aborrecidas. O tempo todo murmurando, reclamando, mas eu não gostei, mas eu não gostei. Não tem noção, a minha vontade não é mais importante do que aquilo que vai abençoar o grupo, a equipe, o corpo. Isso é ter espírito de equipe, isso é ter espírito de corpo. Prevalece o que seja bênção para todo mundo, não só para mim. Tem gente egoísta lá dentro de casa e por causa do egoísmo daquela pessoa a família está sendo destruída. Tem gente egoísta dentro da igreja também. Os murrinhentos, os murmuradores, eles estão sempre lamentando alguma coisa, sempre queixando alguma coisa. Não está do jeito que eu acho que tinha que estar. Mas o pastor vê a coletividade, ele não foca num grupinho só não. Pastor, eu acho que o senhor devia liberar a igreja para esse grupo. Ele vai liberar na medida proporcional, porque nenhum trabalho aqui é mais importante do que o outro, não. Nenhum trabalho aqui é prioridade sobre o outro, não. O de mulheres é mais importante do que o dos homens. Não é, não. O de casais é mais importante do que o dos homens. Não é, não. A escola bíblica é mais importante do que a dos jovens. Não é, não. Tudo tem valor. Tudo tem o mesmo alvo, o mesmo foco, a glória de Cristo, alcançar vidas para o reino de Deus e edificar as que estão na casa do Senhor. Então ninguém queira saber mais e entender. Alguém deve apenas abrir a sua boca e dizer: conte comigo. Conte comigo. Como que vai ser? Não, você quer dar alguma sugestão, irmã? Não, do jeito que você falou está ótimo. Vamos fazer a coisa acontecer, conte comigo. Conte comigo. Por que essa disposição? Porque eu preciso cooperar para a união. Porque onde não há união, tudo cai por terra. E eu não quero ser achada por Deus trabalhando contra a união do corpo de Cristo. Paulo diz assim: não se queixe. Você tem queixas, não se queixe. Tendo queixas uns dos outros, feche a boca, não se queixe. Não vai para dentro da sua casa levando problema de convivência congregacional lá para dentro da sua casa, onde às vezes tem algum membro da sua família que nem convertido é, e muito insensatamente aqueles crentes estão ali comentando e citando eventos e fatos queixosos a respeito do convívio congregacional. Paulo diz: você tem queixa? Não se queixe. Eu vou lá para o meu trabalho. Tu trabalha onde, minha filha? Eu trabalho no salão de beleza. Faz um pacto com Deus antes de sair de casa, se tu trabalha em salão de beleza. Fala: Espírito Santo, eu preciso de toda a força do Senhor para manter minha boca fechada naquele lugar. Porque é um antro de fofoca, de conversa fiada. E quantas mulheres de Deus vão lá para dentro dos salões de beleza e lá ficam levando os eventos e as coisas da igreja de dentro da nossa casa. Isso é falta de maturidade, falta de temor de Deus. Porque roupa suja se lava onde? Quem quer lavar de verdade, vai aonde tem água limpa para lavar. Tem queixas um contra os outros. Faz o que com as queixas, Paulo? Não se queixe. E prevaleça o que você gostaria que fizesse, se a queixa fosse contra você. Irmãos, nós temos que ficar mais calados quando o assunto for reclamar de quem quer que seja. Às vezes a esposa está muito mal satisfeita com seu marido, porque ninguém é perfeito, e ele está botando as garras de fora, e ela está vendo a chatice, não sei mais o que está. Ela sabe se queixar, ela se queixa com todo mundo. Ela se queixa do marido com todo mundo.
Mas a coitadinha precisa desabafar. Tá, mas com todo mundo. Ela está construindo uma imagem do marido dela na cabeça de todo mundo. De si mesma ela não está falando, e não deve ser benta não. Também deve ter o seu lado difícil, porque nenhum de nós é santo. Mas o lado dela ela não está contando, ela só está contando o lado dele. E está fazendo todo mundo ver o marido dela do jeito que ela está vendo naquele momento. Vai passar uma semana, os dois vão fazer as pazes. Volta naquele love. Aquela melação, aquele negócio doido. Aí ela vai chegar na igreja e ela vai ver pessoas de nariz virado para o marido dela. Ela vai ficar queimada. Nossa, mas se aqui não cabe meu marido, não cabe eu também não. Ordinária. Foi ela que fez isso. Foi ela que fez isso. Ela destruiu a reputação do marido dela. O que a palavra de Deus está dizendo? Tem queixa de alguém? Cale-se. Não se queixe. Normalmente você vai errar se você não obedecer o que Deus está falando aqui. Mas eu não posso desabafar com ninguém, certamente. Deve haver alguém na sua liderança espiritual que vai poder ouvir seu desabafo e te aconselhar. E provavelmente essa pessoa vai te confrontar e mostrar o seu lado também na história. Então você pode desabafar assim, não com todo mundo. Com a pessoa certa, na hora certa. Para buscar não apoio, mas para buscar orientação. Para que Satanás seja impedido de se infiltrar. Porque ele só entra onde tem espaço para ele. Ele não cria falhas, ele aproveita as que nós apresentamos para ele. Então que a palavra de Deus tenha tocado nossas vidas nessa noite. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos suplicar ao Senhor. Os irmãos cantaram um louvor maravilhoso aqui agora há pouco. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Enquanto eles estão se posicionando, eles vão cantar. Eu quero ler, não precisa de você abrir sua Bíblia. Palavras de Cristo em João capítulo 17, verso 20 ao 23. Escute com atenção, por favor. Jesus está orando, intercedendo ao Pai pela igreja. E ele diz assim: Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Jesus pediu ao Pai que tivesse um sinal na igreja, que a sociedade, quando visse, não tivesse dúvida de que de fato Jesus estava no meio daquele povo. Ele não pediu que houvesse ressurreições, nem curas maravilhosas, nem manifestações de libertação de demônio. Não foi disso que ele falou. Ele falou: Pai, que haja união entre eles. Porque se eles forem um povo unido, a sociedade que os observa saberá. É porque de fato Deus está no meio desse povo. Feche os seus olhos. Assuma seu compromisso com esse mandamento. O mandamento de ser unido lá na sua casa. O mandamento de ser unido aqui na casa do Senhor. Deus nos responsabiliza por isso. Não brinca com isso, não brinca com isso. Deus nos responsabiliza por isso. Preservar, cooperar com a união na nossa casa e na nossa igreja. Ore, ore, ore. Enquanto os irmãos adoram, você ora.